Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal Energia Aplicada, um canal desenvolvido para a disseminação de conhecimento técnico na área de engenharia térmica. No vídeo de hoje a gente vai tratar da configuração geométrica das turbinas de ação, turbinas de vapor do tipo ação. Eu sou o professor Igor Marcel Gomes Almeida, sou engenheiro mecânico. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, para a gente iniciar a análise da nossa turbina de ação, vamos colocar aqui na tela, desenhar aí na tela, a representação de 4 palhetas de uma turbina de ação, certo? Lembrando que essa geometria da palheta que está aparecendo aí na tela é a geometria de palheta simétrica, não é isso? Então, essa palheta aqui, essas palhetas são simétricas. Se eu traçar aqui uma linha de centro, eu vou observar essa simetria, né? Então, sempre que encontrar essas palhetas aqui com essa geometria simétrica, vocês vão saber que é uma turbina de ação. Então, localizei aí 4 palhetas só como uma simbologia para a gente entender o quê? O que é que essa fileira aí de 4 palhetas está me indicando? Está me indicando que isso aqui, ó, isso aqui é uma roda de palhetas móveis. Então aqui onde eu tenho 4 palhetas só, na verdade, se for um rotor real de uma turbina de ação, né, vai ter mais diversas palhetas aqui, certo? N palhetas aí. Todas essas palhetas conectadas a um eixo, né, que vai ter o movimento rotativo, certo? Aqui é só uma representação. Não quer dizer que essa turbina tem só 4 palhetas, certo? Ok? Por quê? Porque a análise que a gente vai fazer aqui para a seção entre 2 palhetas só, ou seja, a análise de uma palheta, ela se estende para qualquer outra, certo? Do rotor. Ela pode ter 250 palhetas no rotor, mas a análise que eu faço do diagrama de velocidade para uma palheta só também se aplica a todas as outras. Então aqui é somente a representação. Então coloquei aí uma roda de palhetas, uma fileira de palhetas móveis, também chamada de roda de palhetas, né? Ou roda de palhetas móveis. Nós vamos colocar agora na nossa turbina, localizar aí um bocal, certo? Então esse bocal aí que apareceu, qual vai ser a função dele? Lembrando que na turbina de Laval ou de ação simples, existe uma fileira de bocal ou um bocal fixo, que é esse aqui, ó, que apareceu, certo? E existe uma fileira, somente uma fileira, que é o que está representado aqui, ó, somente uma fileira de palhetas móveis. Então aqui está representado já a minha turbina de ação simples. O que é que esse bocal vai fazer? Esse bocal é fixo, ele recebe vapor aqui, ó, por essa setinha, né? Ele recebe vapor da caldeira com alta pressão e temperatura, certo? E vai converter essa energia aqui, na forma de entalpia, em energia cinética. Então ele vai aumentar a velocidade do vapor, que vai sair aqui, ó, na outra extremidade do bocal. Esse meu bocal, ele tem um dado ângulo de inclinação com relação a um plano horizontal, certo? Esse eixo aqui, ó, na linha vermelha. A gente vai chamar esse ângulo do bocal com esse eixo aqui X, certo? Na horizontal, de alfa 1, ok? Então tudo que for, a partir de agora, tudo que for escrito como um ângulo alfa, significa o quê? Que é o ângulo formado pelo bocal com relação ao plano horizontal, certo? Alfa vai fazer sempre referência aí à inclinação do meu bocal. Por que alfa 1? Porque vai existir um alfa 2, que vai ser justamente o ângulo de saída do vapor após passar por essas palhetas aqui. Então tá aí, alfa 1 é o ângulo do bocal. Então esse meu bocal, ele vai me liberar vapor, agora com alta energia cinética, que é essa seta aí vermelha que apareceu. Então aqui eu estou liberando vapor
com velocidade muito alta. Esse jato de vapor que vai sair aqui vai chocar nas palhetas, certo? Por exemplo, uma parte nessa palheta aqui, ó, nessa última, e vai transferir para essa palheta aqui, ou para as várias que existem, uma dada quantidade de movimento, certo? Fazendo com que essa roda de palhetas aqui, móveis, se desloquem com a velocidade tangencial, fazendo com que o meu eixo gire. Então essa minha representação aqui, ó, dessa setinha aí grande, indica V1, certo? Então V1 é velocidade absoluta do vapor na entrada. Entrada de quê? Entrada da palheta. Então essa minha palheta aqui que vocês estão vendo, ó, palheta de ação, ela tem duas seções, certo? A gente vai fazer referência aqui. Ela tem uma seção de entrada e tem uma seção de saída. Olhando aqui essa figura agora que vocês estão vendo aí, olhando essa figurinha aqui, onde seria a seção de entrada dessa palheta? Justamente essa seção aqui, ó, superior, né? Essa aba aqui, ó, essa língua que se chama também, né? Essa língua superior aqui, ó, da palheta. Aqui é por onde entra o vapor, certo? Aí o vapor passa aqui, ó, na palheta e vai sair aqui nessa seção inferior, certo? Então existe seção de entrada, que é superior, e seção de saída da palheta. Nesse caso aqui eu tenho então V1, que é velocidade absoluta do vapor que entra na palheta. E eu vou ter uma dada velocidade de vapor também que vai sair da palheta, não é isso? Então o jato de vapor entra na palheta aqui, transfere quantidade de movimento para essa palheta e vai sair aqui abaixo, ó, essa outra setinha aí vermelha, com uma velocidade V2, certo? Então velocidade V2 é o que? Velocidade absoluta do vapor na saída da palheta agora. Então lembrar esses dois detalhes aqui. V1 sempre referência à entrada da palheta, V2 sempre referência à saída. Então os índices 1 que aparecem agora para a gente, ó, aqui ó, V1, alfa 1, certo? Faz sempre referência à entrada da palheta, certo? Se referindo sempre a variáveis constantes da entrada da palheta. E o índice 2 fazem referência à saída da palheta, certo? Então eu tenho esse fluxo de vapor aqui que entra V1 e sai V2. Essa diferença aqui de velocidade, vocês estão vendo aí, ó, que esse meu vetor aqui V1, ó, ele tem uma dimensão e V2 tem uma dimensão menor, né? Isso aí é de propósito para vocês verem que vai ter variação nas velocidades de entrada e saída, certo? Do vapor. Por quê? Porque parte dessa velocidade aqui, ó, de entrada, vai ser transferida para a palheta. O meu vetor V2, que é a velocidade de saída da palheta, obviamente também vai formar um ângulo com o meu plano horizontal aí, ó, chamado de alfa 2, certo? A gente viu que na entrada, ou o ângulo do bocal, né? O ângulo que esse meu vetor velocidade V1, ó, forma com esse plano aqui horizontal, esse eixo aqui, é de alfa 1, certo? E o ângulo que o meu vetor velocidade absoluta na saída da palheta forma com esse meu plano horizontal aqui é alfa 2. Então essa diferença aqui de velocidades do vapor da entrada para a saída da palheta vai resultar em uma transferência de quantidade de movimento linear para a palheta, para essa palhetinha aí, ó. Resulta em que isso aí? Resulta nesse vetor aqui, ó, que apareceu agora na palheta, que nós vamos chamar de U maiúsculo, certo? Então, U significa o quê? Velocidade da palheta, ou velocidade tangencial, ou velocidade tangencial da palheta, certo? Então, sempre nós vamos usar a partir de agora essas nomenclaturas aqui. U vai fazer sempre referência à velocidade da palheta, que é essa aqui. V maiúsculo
sempre referência à velocidade do vapor, certo? No meu sistema. Alfa, ângulo formado entre os meus vetores de velocidade do vapor, velocidade absoluta, na entrada e na saída da palheta, certo? E tem mais um ângulo que nós vamos ver agora, que é uma característica da palheta construtiva, né? Se eu pegar essa palheta aqui, ó, pegar aqui do lado direito, coloquei uma aí, ó, e a gente passar uma linha de centro aí, nessa palheta, a gente vai ver que ela é uma palheta simétrica. Beleza, isso aí a gente já sabe. E eu sei também que essa minha palheta aí, simétrica, do tipo ação, ela tem esses dois ângulos aqui, ó, que a gente chama de beta 1 e beta 2. Então, beta 1 é o que? Beta 1 é o ângulo de entrada da palheta, certo? Então, beta 1, ângulo de entrada da palheta. Beta 2, ângulo de saída da palheta. Beleza? Então, beta vai fazer sempre referência ao ângulo da palheta. Então, isso aqui é fixo, hein? Isso aqui é fixo da palheta. Vai depender da geometria dela, né? O alfa é o ângulo, ó, é o ângulo do meu jato de vapor, certo? No sistema. Então, tem essa diferença aí. No caso de turbina de ação, que é o caso desse exemplo aqui que nós estamos vendo, dessa situação, beta 1 é igual a beta 2, já que é uma palheta simétrica. Certo? Então, sempre, se você encontrar uma situação que diga assim, uma turbina de ação possui uma palheta com ângulo de entrada de 27 graus. Então, você já sabe automaticamente que beta 2, certo? Também é 27 graus. Beleza? Então, isso aqui no caso de turbina de ação. Se for uma turbina de reação, que a gente sabe que não é simétrica a palheta, então vão ser dois ângulos diferentes aqui, certo? E nós vamos ver aí mais na frente. Bom, então conhecendo essa estrutura e essas variáveis aí que existem no nosso sistema que constituem a turbina de ação simples, aí vem a pergunta: como determinar a eficiência do estágio e a potência produzida por esse estágio? Lembrando que estágio é isso aqui, ó, que está aparecendo nesse desenho, certo? Estágio é o conjunto de uma fileira de bocal fixo ou um bocal fixo, mais em conjunto com uma fileira de palhetas móveis, certo? Então isso aqui forma um estágio. E a gente quer saber agora como determinar a eficiência desse estágio, dessa turbina, e quanto de potência esse estágio produz.